Dom Afonso IV, o Bravo, sétimo rei de Portugal, era filho de Dom Dinis e de Dona Isabel de Aragão. Nasceu em Lisboa a 8 de fevereiro de 1290 e morreu em Lisboa a 8 de maio de 1357. Começou a governar em 1325 e terminou em 1357. Esteve no poder durante 32 anos. Dom Afonso IV era o oposto do pai, Dom Dinis. Homem austero e sóbrio, dirigiu o reino com um pulso de ferro. Quando subiu ao trono, tinha 35 anos e estava casado com Beatriz de Castela, que lhe deu 7 filhos. O cognome de O Bravo deve-se sobretudo ao seu caráter colérico e violento. Durante 3 anos, Dom Afonso IV lutou com este seu irmão bastardo. Expulsou definitivamente os mouros de Portugal. Viu 1/3 da população portuguesa morrer vítima da peste negra. Para além da grande crise de cereais, do assassinato de Dona Inês de Castro, o seu reinado ficará marcado pelas primeiras expedições marítimas. Como havia notícia de que existiam ilhas no Oceano Atlântico, ao largo da costa de África, Dom Afonso IV decidiu mandar alguns navios para sul, na ideia de averiguar as condições daquelas terras. Os navegadores chegaram às Canárias, mas em 1344, o infante castelhano Luís de Lacerda conseguiu do Papa o título de Senhor das Canárias. Dom Afonso IV protestou e o arquipélago tornou-se um pomo da discórdia entre os dois reinos. E só muito mais tarde é que o assunto se resolveu a favor de Espanha. Dom Pedro I, o Justo e o Cruel. Oitavo rei de Portugal, quarto filho de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz de Castela. O infante Dom Pedro nasceu na cidade de Coimbra, a 8 de abril de 1320, filho do então Dom Infante Afonso e de sua esposa, Dona Beatriz de Castela. Dom Pedro I sucedeu a seu pai em 1357. Dom Pedro casou primeiro com Branca de Castela, a quem repudiou por debilidade física e mental. Casou depois com Constança Manuel, filha de um fidalgo castelhano, que quando veio para Portugal, trouxe consigo Inês de Castro. A ligação amorosa entre o infante Dom Pedro e Inês de Castro foi imediata, o que provocou forte conflito entre Dom Afonso IV e seu filho e provocou a morte prematura de Constança Manuel. Temendo o monarca a nefasta influência dos Castros em seu filho, resolveu condenar à morte Inês de Castro, o que provocou a rebelião de Dom Pedro contra si. Contudo, a paz entre o pai e o filho foi estabelecida e, em breve, Dom Pedro foi associado aos negócios do Estado, ficando-lhe desde logo incumbida uma função
que sempre haveria de andar ligada à sua memória, a de exercer justiça. Durante o seu reinado, evitou guerras, logrando aumentar o tesouro, cunhou ouro e prata, e exerceu uma justiça exemplar, sem discriminações, julgando de igual modo nobres e plebeus. A expansão marítima não conheceu grandes avanços, pois Pedro ora estava ocupado com os seus amores, ou nos festejos com o povo que ele tanto adorava. Dom Fernando, o Formoso, inconstante. Nono rei de Portugal, era o filho homem mais velho do rei Dom Pedro I e de sua primeira esposa, Constança Manuel. Nasceu em Coimbra a 31 de outubro de 1345 e morreu em Lisboa a 22 de outubro de 1383. Esteve no poleiro durante 38 anos. Quando Dom Pedro I de Castela, 1350 a 1369, morreu sem deixar herdeiros masculinos, Dom Fernando, como bisneto de Dom Sancho IV de Castela, por via feminina, declara-se herdeiro do trono. Outros interessados eram os reis de Aragão e Navarra, bem como o Duque de Lencastre, casado com Dona Constança, a filha mais velha de Dom Pedro de Castela. Mergulhamos em sucessivas guerras com Castela. Ataquemos Portugal! Defendemos Portugal! Ora! Após a paz com Castela, dedicou-se Dom Fernando à administração do reino. Mandou reparar muitos castelos e construir outros, e ordenou a construção de novas muralhas em redor de Lisboa e do Porto. Com vista ao desenvolvimento da agricultura, promulgou a Lei das Sesmarias. Por esta lei, impedia-se o pousio nas terras suscetíveis de aproveitamento e procurava-se aumentar o número de braços dedicados à agricultura. Durante o reinado de Dom Fernando, alargaram-se também as relações mercantis com o estrangeiro, relatando o Fernão Lopes a presença em Lisboa de numerosos mercadores de diversas nacionalidades. O desenvolvimento da Marinha foi, por tudo isto, muito apoiado, tendo o rei tomando várias medidas dignas de nota, tais como autorização do corte das madeiras nas matas reais para a construção de navios a partir de certa tonelagem, isenção total de direitos sobre a importação de ferragens e apetrechos para navios, isenção total de direitos sobre a aquisição de navios já feitos, etc. Muito importante, sem qualquer dúvida, foi a criação da Companhia das Naus, na qual todos os navios tinham que ser registados, pagando uma percentagem dos lucros de cada viagem para a Caixa Comum. Serviam depois para pagar os prejuízos dos navios que se afundassem ou sofressem avarias. Quando Dom Fernando morre, em 1383, a linha da dinastia de Borgonha chega ao fim. Dona Leonor Teles é nomeada regente e temos em mãos uma crise dinástica. Quem será o rei? Dom João, o de boa memória.
Início da segunda dinastia, era o filho ilegítimo do rei Dom Pedro I, com uma comum chamada Teresa Lourenço. Nasceu em Lisboa a 11 de abril de 1357 e morreu em Lisboa a 14 de agosto de 1433. Governa desde 1385 a 1443, nada mais do que 58 anos. À data da morte do rei Dom Fernando I, Portugal parecia em risco de perder a independência. A rainha Dona Leonor Teles de Menezes era impopular e olhada com desconfiança. O facto de se ter tornado pública a sua ligação amorosa com o nobre galego João Fernandes Andeiro, personagem influente no Paço, atraiu todas as críticas contra a sua pessoa e a do seu amante. Acicatado por um grupo de burgueses e nobres, entre os quais Álvaro Paes e o jovem Dom Nuno Álvares Pereira, e tomando em linha de conta o descontentamento geral, o mestre de aviso assassina o conde de Andeiro no Paço, a 6 de dezembro de 1383. Com o apoio do condestável do reino, Nuno Álvares Pereira, e aliados ingleses, travou a Batalha de Aljubarrota contra o reino de Castela, que invadiram o país. A vitória foi decisiva. Castela retirou-se, acabando bastantes anos mais tarde por reconhecer oficialmente como rei. Para selar a aliança luso-britânica, casou com Filipa de Lencastre. Em 1415 conquistou Ceuta, praça estratégica para a navegação no norte de África, o que iniciara a expansão portuguesa. Aí foram armados os cavaleiros dos seus filhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, irmãos da chamada inclita geração. Na juventude, a educação que recebeu como grão-mestre da Ordem de Avis transformou-o num rei invulgarmente culto para a época. O seu amor ao conhecimento passou também para os filhos. O rei Dom Duarte I de Portugal foi poeta e escritor. Dom Pedro, duque de Coimbra, o príncipe das 7 partidas. Foi um dos príncipes mais esclarecidos do seu tempo e muito viajado. Graças às suas viagens, chegaram a Portugal muitos mapas onde estavam assinaladas as terras, as correntes e os ventos. E o Henrique, duque de Viseu, o navegador, investiu toda a sua fortuna em investigação relacionada com navegação, náutica e cartografia, dando início à epopeia dos descobrimentos. No reinado de Dom João I, foram descobertas as ilhas de Porto Santo, em 1418, da Ilha da Madeira, em 1419, e dos Açores, em 1427. Além de se fazerem expedições às Canárias, teve início, igualmente, o povoamento dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Dom João faleceu a 14 de agosto de 1433. Dom Duarte, o eloquente, segundo rei da segunda dinastia, filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, nasceu em Viseu a 31 de outubro de 1391 e morreu em Tomar a 9 de setembro de 1438. Reinou apenas 5 anos, entre 1433 a 1438.
O seu curto reinado orienta-se em 3 sentidos. Um que respeita à política interna, um segundo da expansão marítima e o terceiro que diz respeito à política de guerra em Marrocos. Deu continuidade à política da exploração marítima e de conquistas em África. O seu irmão Henrique estabeleceu-se em Sagres, de onde dirigiu as primeiras navegações e, em 1434, Gilianes dobrou o Cabo Bojador. Numa campanha mal sucedida a Tanger, o seu irmão Dom Fernando foi capturado e morreu em cativeiro. Dom Duarte interessou-se pela cultura e escreveu várias obras, como O Leal Conselheiro e o livro da ensinança de bem cavalgar toda a sela. Preparava uma revisão da legislação portuguesa quando morreu, vitimado pela peste. Dom Afonso V, o africano, terceiro rei da segunda dinastia, filho do rei Dom Duarte I de Portugal e de sua mulher, a princesa Dona Leonor de Aragão. Nasceu a 15 de janeiro de 1432, em Sintra, e morreu a 28 de agosto de 1481, em Lisboa. Esteve à frente desta geringonça 49 anos. Dom Afonso V sucedeu a seu pai em 1438, com apenas 6 anos. Durante a menoridade, Portugal foi regido pela sua mãe, Dona Leonor de Aragão, e Dom Pedro, Duque de Coimbra, o tio mais velho de Dom Afonso. A 9 de junho de 1448, Dom Afonso V atinge a maioridade e assume o governo do reino. A 15 de setembro do mesmo ano, desejoso de mostrar independência política, anula todos os editais aprovados durante a regência. O Mapa Mundi de Fra Mauro, realizado sobre a encomenda de Afonso V em 1457, reunia o conhecimento geográfico da época. Concluído a 24 de abril de 1459, foi enviado para Portugal como uma carta dirigida ao infante Dom Henrique, tio de Afonso V, encorajando a continuar o financiamento de viagens de exploração. Finda a instabilidade interna, a atenção de Dom Afonso V concentrou-se na expansão no norte de África, iniciada por seu avô Dom João I, em 1415, com a conquista de Ceuta. O exército real conquistou, nas campanhas que valeram a Dom Afonso, o cognome de o Africano, Alcácer Seguer, em 1458, Anafé, em 1464, e Arzila, em 1471. Com a tomada desta praça, caíram também nas mãos dos portugueses as praças de Tanger e Larache. O rei subsidiou ainda as explorações do Oceano Atlântico, concedendo o comércio na Guiné a Fernão Gomes da Mina, com a condição de descobrir todos os anos 100 léguas de costa, o que levaria até à costa de São Jorge da Mina. Estrela de alva
organizadas por seu tio, o infante Dom Henrique, estas viagens não tiveram continuidade depois da morte deste em 1460. Do ponto de vista administrativo, Dom Afonso foi um rei ausente, pouco preocupado com o desenvolvimento do comércio e a administração do reino. Ao assinar a paz com Castela, ratifica o Tratado de Alcaçovas em 1979, que continha cláusulas que defendiam o domínio do Oceano Atlântico e das terras, até então descobertas na costa africana. Portugal obtinha o reconhecimento do seu domínio sobre a Ilha da Madeira, o arquipélago dos Açores, o de Cabo Verde e a costa da Guiné, enquanto que Castela recebia as Ilhas Canárias, renunciando a navegar ao sul do Cabo Bojador. Vossa Alteza, acaba de chegar um senhor que deseja falar com Vossa Majestade. Mandam entrar. Vossa Alteza Real. O senhor é... Sou Cristóvão Colombo, Majestade. Sou navegador de profissão. E venho aqui para lhe fazer uma proposta. Descobrir o caminho marítimo para a Índia. O senhor é português? Não, Majestade. Sou genovês, mas vivo em Portugal. E o caminho para a Índia faz-se para que lado? Navegando sempre pelo Ocidente, senhor. Isso é uma parvoíce. Toda a gente sabe que a Índia fica para o lado oposto. Sim, Majestade, mas a Terra é redonda. No entanto, será possível atingir o Oriente navegando sempre pelo Atlântico. Isso é um absurdo. Eu não aceito essa proposta. Mas Eu, Dom João II, digo que essa proposta seria uma perda tanto de tempo como de capital. Mais a mais, tenho investigadores que me garantem que o caminho para a Índia faz-se pela costa africana. Esse sim é o real caminho e o mais breve. A sua proposta é absurda. Eu não aceito. creio que estáis equivocado, Majestade, mas ainda assim muito obrigado por me terdes recebido. Com licença, Vossa Majestade. Por favor, esperai. Pois acho que Vossa Majestade ainda poderá alterar a sua decisão. Eu não mudo a minha decisão, já disse. Por favor, Majestade, ouvi-me. Falai. O senhor aguarde na antecâmara. Com licença, Vossa Alteza. Bom dia, Vossa Majestade. Permiti que também vos dirija algumas palavras. Falai, Bartolomeu. Mas eu estou ciente do que digo. Ir para a Índia pelo lado oposto? Isso é um absurdo. Eu sei que Vossa Alteza considera que é par desta ideia do Colombo. Mas os castelhanos não. Nós, perante os castelhanos, temos que ganhar tempo. E eles são tão burros que aceitarão a proposta. Estás a sugerir-me que aconselho Colombo a fazer a mesma proposta aos castelhanos? Ora, nem mais, mas... Queres tornar este projeto numa mina para nós? E como fazer? Aconselho Colombo a falar com os castelhanos. Eles, com certeza, aceitarão. Depois partirão para mar
e descobrirão uma terra, a que chamarão erradamente de Índia. Rapidamente perceberão que não é realmente a Índia que todos ansiamos, mas sim uma terra qualquer. Depois, eu reclamarei a terra, porque está do meu lado o mundo. Isto se Colombo seguir as minhas instruções. E então, provavelmente, teremos de redigir novo tratado. E aí eu defino os termos desse tratado. Secretário, ir buscar o mapa mundi. Vede como vamos fazer. Assim, os castelhanos ficarão presos por nós e será muito mais fácil navegar sem eles. Mas está. Que terra é aquela? Isso é um projeto que nos vai trazer muito capital, Bartolomeu. Uma terra importante. Aquele meu secretário, de vez em quando, tem ideias muito interessantes. Obrigado, Vossa Alteza. Vossa Alteza, acaba de chegar uma carta dos reis de Castela. Deixa Dom cá ver. Fernando II e Dona Isabel I. Sou um gênio! Este plano está a correr mesmo bem. Querem reunir-se comigo e com o Papa Alexandre VI para redigirmos um novo tratado? Parto sexta-feira para Tordesilhas. Ao serviço de Espanha encontrar terra! Naveguemos! Eu não aceito essa proposta. As terras são minhas. De manera ninguna. Quien las ha encontrado fue yo. Por lo tanto son mías. A Solé meu logo são minhas. Pero... ¿y si dividimos otra vez el mundo, celebrando un nuevo tratado? E eu? Fico sem as terras. Pues claro que sí. Serán nuestras. Eu não aceito essa proposta, já disse. Acalmem-se. Vamos resolver esta questão com tranquilidade. Depois veremos como se resolvem as pretensões de cada um. Eu, Sua Santidade. Fico sem as terras, não posso aceitar isso. Mas porquê? Se vou ficar sem as terras, ao menos, pretendo ser eu a fazer a divisão das próprias. Dom Fernando, concorda com as exigências do rei de Portugal? Sí, Santo Padre. Colombo ha descubierto el nuevo mundo. Con mi apoyo, mi sustento. Tenemos que celebrar un nuevo tratado, por tanto... yo no me importo de aceptar las condiciones de
Dom Juan de Portugal. Faça então as suas exigências. Muito bem. Ficam entregues a Portugal todas as terras descobertas e por descobrir que demarquem 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e à Espanha as outras. Dom Fernando, concorda com os termos deste acordo? Pues claro que sí. Que les hará ganar. Por supuesto que sí. Sí, sí. Está então selado os termos entre estes dois novos países.